Fala, rapaziada do Pé Rachado Podcast. Eu sou o Emanuel Dalbian. Fala, turma. Renateiro aqui. Renato, hoje é o vídeo 10, hein, Renato? Enfim, chegamos ao 10º vídeo. Chegamos ao 10º vídeo. Não param vocês, hein? Só temos a agradecer o público de casa que vem apoiando, que vem deixando like, deixando seu feedback pra gente. Isso é sempre muito importante pra gente continuar a produzir conteúdo. A gente vendo que você está gostando, a gente continua produzindo conteúdo. Com certeza, né? O público é o termômetro, né? Vai aumentando os likes, os comentários. Então a gente está fazendo um bom trabalho e continua assim que a gente está trazendo cada vez mais convidados para vocês. É verdade. E falo para você, Renato, cada dia eu estou recebendo um feedback de várias áreas do Brasil, hein? A gente não é só regional, meu. Só regional. Mas recebi mensagem do povo de Porto Velho, Rio de Janeiro, São Paulo tem bastante. São Paulo, Vitória, o cara do interior de Vitória que mandou já mensagem, parabenizando. Com certeza. Até de fora do Brasil, rapaz. Teve um cara de Miami que falou, quero de Cuiabá, que Caraca, isso a gente está levando o nome, né? Rapaz. É o nome típico Pé Rachado e Dalbian. Nesse vídeo 10, você está falando de levar para fora. Nada melhor que trazer o Matheus Elias, né? Matheus Elias, o famoso showmano do saber. Prazer estar aqui, pessoal. Uma honra recebê-lo aqui. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a nossa cultura, né, Matheus? Sim. Um pouquinho sobre a nossa literatura e sobre esse lindo instrumento, né, Matheus? A viola de coxo, né? A viola de coxo. A famosa viola de coxo. A famosa viola de coxo. Antes da gente começar a conversar com o Matheus, eu queria falar para vocês um pouquinho sobre um projeto nosso que o Pé Rachado vai começar a partir de hoje, dia 5. Pé Rachado contra a Fome. Certo? Assim que você entrar no nosso Instagram, vai ter lá já o nosso @, lá o Pé Rachado contra a Fome. Você que quer ajudar a gente, quer ajudar as pessoas, a gente vai aceitar. Vamos deixar o Pix bem aqui na tela, perrachadopodcast@gmail.com, caso você queira ajudar em dinheiro. Nós vamos juntar uma grana boa para comprar cestas básicas e colaborar com quem precisa, né? E caso você também queira doar em alimento, pode mandar mensagem, manda direct, manda no nosso e-mail aqui que nós vamos buscar até você. Provavelmente vai ter lá também os nossos pontos de entrega, lá no nosso Instagram, certo? Então conto com você, conto com a sua ajuda para ajudar o próximo. Pé Rachado contra a Fome. Com certeza, esse projeto aí que a gente precisa, né? Além do entretenimento, a gente tem que fazer algo para mudar, né? Um mundo melhor. No momento que a gente está passando, isso é primordial, né? Você briga até que passou na televisão esses dias aí, né? Sobre fome aqui em Cuiabá, né? Parabéns pela iniciativa de vocês. É complicado, né? Temos que fazer o máximo possível. Nosso alcance, né? Para poder ajudar o próximo, porque estamos passando por um período bem conturbado. Então, qualquer ajuda é bem-vinda. Seja 1, 2, 5 reais. Ou você quiser falar, não, manda uma grana brava, não? Tamo aí, velho. E às vezes a pessoa não se sente confortável em dinheiro, né? Em saltar. Você quer ajudar o alimento, né? Muitas pessoas gostam de doar, comprar uma cesta básica já pronta, manda que a gente vai atrás para buscar, isso é de menos. Sem dúvida. Então vamos começar nosso papo showmano do saber. Vamos começar, sabe o que eu queria saber de início, assim, de onde que veio esse showmano do saber? Olha, foi um amigo meu que me deu esse nome. Todo mundo se assusta quando fala que eu estudo engenharia civil, né? Mas foi um outro doido que estudava engenharia civil que me deu esse nome. Porque eu tava assim, sem nada pra fazer, queria me comunicar. Aí eu falei, cara, eu vou criar um canal no YouTube e vou espalhar conhecimento. A minha ideia foi essa, de início, assim, não sabia o que eu ia falar, o que eu ia fazer. E aí eu fiquei, assim, semanas pensando no nome, até que ele falou assim, que tal, Showmano do Saber? Aí na época legal, né, um nome bonito. Só aí depois, pensando melhor esse nome, que eu acabei dando um significado mais bonito para ele, né? Que seria porque o showmano é um parceiro, um amigo, né? Pode ser entendido assim. E o saber é o conhecimento, então seria como um filósofo cuiabano. Porque o filósofo é o amigo do conhecimento, literalmente, né? Philos é amor, né? Atração, e Sophos é conhecimento. Então o showmano do saber seria literalmente um amigo do conhecimento, um filósofo. Versão cuiabana. Versão cuiabana. Você fez faculdade de engenharia civil? Tô sofrendo ainda. Tá sofrendo? E bem oposto desse ramo seu aí, né? O pessoal não entende, não. De onde que veio essa escolha sua? Então, na verdade, eu sempre gostei de tudo que era da escola, assim. Não tinha uma matéria que eu odiava.
Porque todo mundo tem assim, cara, eu odeio português, vou fazer matemática, vou estudar física, vou fazer engenharia. O outro fala assim, eu odeio matemática, vou fazer direito. Eu gostava de tudo, eu falava, cara, o que eu vou fazer agora, né? O que eu vou fazer? Aí foi uma dúvida, assim. Aí chegou uma hora assim, eu falei, cara, eu vou fazer engenharia. Eu conheci o engenheiro lá, achava interessante o que ele fazia. E na época eu falava assim, não, eu vou fazer engenharia e depois eu vou fazer outra coisa. Aí hoje eu falo, cara, uma faculdade já é... Não sei se vou fazer outra coisa não. Mas eu tô gostando, cara. Engenharia é muito top. Não tem nada a ver, mas com meu outro lado, né? Mas eu tô gostando bastante, cara. É uma área bastante interessante. Engenharia civil. Quando você assumiu esse nome, Showmano do Saber, logo você começou a fazer vídeo pro YouTube e já abriu o seu blog? Deixa eu pensar aqui. Não, na verdade não. Eu criei o Showmano do Saber, surgiu com um canal no YouTube, né? Ele surgiu com um canal no YouTube e só depois eu acabei migrando para outras mídias também, as redes sociais, o Instagram e o próprio blog, né? Porque o que aconteceu? Na verdade, talvez até hoje eu não teria um Instagram do Showmano. Até hoje, talvez, eu não teria um Instagram do Showmano se não fosse a minha namorada. Porque o que aconteceu? Eu resolvi fazer um vídeo, uma espécie de mini documentário sobre as bibliotecas de Cuiabá. Aí quando eu fui no Palácio da Instrução, a menina falou assim, passa seu Instagram. Aí a minha namorada falou, não, então passa aqui só, eu vou criar seu Instagram. Aí ela criou o Instagram Showmano e foi assim. Eu nem queria usar, na verdade. Aí eu já tinha vou aproveitar aqui que tá aí, né? E é assim que foi saindo, né? Do YouTube para outras mídias também. E aí o blog começou quando eu estava estudando em Portugal e eu resolvi escrever sobre as minhas experiências lá. E assim surgiu com crônicas. Então o blog surgiu com as crônicas que eu escrevia, do que eu vivenciava lá. Foi um período bastante legal, assim, e tinha muita história boa, sabe? Quando a gente vai embora assim de casa, vai pra longe dos pais, a gente faz cada coisa, né? Aí tem muita história pra contar, então foi muito bom. Foi muito bom. Então o blog seria você contando sobre o seu dia a dia, basicamente. Só que do jeito mais legal. Isso aí. Você foi pra Portugal quando? Foi em 2019. Foi estudar? Não, fui estudar. Fui estudar lá pelo FMT, né? Eu consegui o intercâmbio. Cara, foi muito bom, mas foi muita sorte ter conseguido. Foi muita sorte. Quando eu cheguei lá, eu me senti até rebaixado, porque o cara falava assim, não, pra eu me candidatar e conseguir uma vaga aqui nesse intercâmbio, eu fiz tantas iniciações científicas, eu publiquei 20 artigos, metade é em inglês, né? Eu participei de congresso. Eu consegui porque, na verdade, eu não tinha sido classificado para o intercâmbio. Só que aí a universidade lá resolveu aceitar todo mundo que se candidatou. Aí eu fui. Né? Então, foi assim uma sorte imensa eu ter conseguido. E valeu a pena, cara. Aproveitei bastante lá. Oportunidade boa, né? E o sotaque pegou fogo. Sério? Eu vejo seus vídeos, principalmente. O sotaque, parece que você pegou mais tempo lá. Sério? Pelo sotaque. Pai, quando você começou a fazer esse vídeo pro YouTube, como que foi que você achou que foi a aceitação do público? Cara, então, até hoje eu venho construindo uma imagem, né? Então vai aumentando, o número de visualizações vai aumentando gradativamente, né? Aos poucos. E, cara, eu acredito que o momento em que assim, o público mais foi atraído pro meu canal foi no momento em que foi lá na época do cavalinho do Cuiabá. Porque tava todo mundo indignado, né? Cara, como assim? O cavalinho não é cuiabano? É cuiabano ou não é? Aí, não é pra mineiro? Né? Não é pra mineiro, um goiano, sei lá, tá uma mistura ali. Um caipira genérico. Aí, o que tinha acontecido? Eu já tinha gravado uma série assim, de 3 vídeos sobre a cultura cuiabana.
discutindo o porquê de os jovens muitas vezes não conhecerem a cultura da própria cidade. Era uma série de 3 vídeos. E aí, quando ocorreu essa polêmica, eu falei, não, vou postar agora, né? Eu tava pensando em fazer 5 vídeos, só que eu tinha 3. Aí eu falei, não, vou aproveitar essa polêmica aí, vou postar. E deu certo, cara. O pessoal, na época, assim, se identificou muito com as observações que eu fiz, com as críticas que eu fiz. E eu acredito que foi o momento em que o público mais me conheceu, né? Mas abraçou o seu conteúdo, né? É isso mesmo. Pô, foi um bafafá muito grande, né? Nossa senhora. Mas enfim, eles arrumaram, né? Eu fiz até uma petição lá na época. Não, mas os outros influencers cuiabanos aí que fizeram acontecer, né? Deram aula pro cara lá. Você não tem representado, né? Não cogitarem até você dar uma aula pra ele, não, Matheus? Ixi, pior que não. E aprender realmente a legítima coisa, né? Isso. Pra mim, eu vejo assim, eu queria saber a sua opinião em relação a isso. Pra mim, eu vejo a cultura cuiabana como uma cultura de região, não só de Cuiabá, mas sim Cáceres, Barra, a VG que é aqui pertinho, né? Santo Antônio. Você vê dessa forma também? Vejo sim. Porque na verdade eu falo Cuiabá, mas eu peguei essa cultura, não foi pro Cuiabá na verdade, foi pro Cáceres, porque meu pai é cacerense e minha família é cacerense. Então, cara, meu avô fala igual parece o Chodito falando, né? Só que, assim, existem diferenças, claro, né? Claro que um cacerense vai ter referências da própria cidade, né? Vai ter histórias de Cáceres. E um cuiabano vai ter histórias de Cuiabá. Só que a cultura é muito semelhante, cara. Quando você pensa nos costumes, na maneira de falar, na culinária, até na dança. Minha tia participa de um grupo de dança de cururu, de siriri, entendeu? Então, realmente, isso que você falou é muito verdade, cara. Porque essa cultura é de uma região toda, entendeu? O tal do cuiabanês devia alterar esse nome, né? Não é? Cara, eu gosto de usar cuiabanês porque é difícil encontrar outro nome, né? Porque ele é um sotaque que se encontra mais ou menos aí na bacia do Rio Paraguai, né? Quase como a viola de coxo. Porque o Rio Paraguai é o rio principal do Pantanal, né? Então você encontra a viola de coxo acompanhando os rios, o sotaque também. Então você encontra o cuiabanês lá em Corumbá, em Mato Grosso do Sul, né? Porque Corumbá e Cuiabá são cidades muito conectadas historicamente falando. Isso é muito interessante. Inclusive, quando na época da Guerra do Paraguai, o pessoal teve a varíola, né? E quando invadiram aquela região de Corumbá, Cuiabá ficou desesperado, né? Porque todo cuiabano tinha parente corumbaense, né? Então o sotaque fica ali, acompanhando esse percurso dos rios, né? É verdade. Você falou sobre a viola de coxo. De onde que é a origem da viola de coxo, hein? Então... Ninguém sabe, na verdade, né? Ninguém sabe. Cara, existe uma lenda que diz que foi um paraguaio que chegou no Rio Paraguai e trouxe. Alguns aí dizem que foi assim. Alguns dizem que foi assim, mas eu acredito, né, seguindo assim a teoria do pessoal que estuda isso, que ela ela tem origem nos instrumentos portugueses que foram trazidos para a região, né? Porque na verdade, eu vou até pegar aqui para mostrar para vocês, os pontos da viola, que chama traste, mas na viola se chama ponto. Eles são de barbante. Olha lá, tá vendo? São de barbante, ó. Você mesmo que colocou? Não, na verdade foi o artesão, né, que colocou. E cara, as violas medievais são feitas assim. Se você pesquisar instrumentos medievais, você vai encontrar isso aqui dessa maneira, assim. Porque o violão, se pegar um violão aí, ele não é dessa forma. Ele tem umas coisinhas assim, sei lá, acho que de metal, de osso, sei lá. E aqui de barbante. Então isso aqui, toda a viola é feita a partir de técnicas muito antigas. O próprio coxo se refere à maneira como ela é feita,
não sei se vocês sabem, mas o recipiente onde os animais comem se chama coxo. E como é que é isso? É uma madeira que é escavada. Então, é da mesma forma que é feita a viola de coxo. É uma madeira só que é cavada formando esse formato da viola, entendeu? Diferente do violão, que é um monte de chapa que é colocada e pregada, entendeu? E a viola não tem um furo, né? Geralmente ela não tem furo. Por exemplo, as violas cuiabanas não tem furo. Tem outras violas de coxo que tem? Sim. Se você olhar aí as violas dos mestres assim, mais conhecidos aqui em Cuiabá, você não encontra furo para não deixar bicho entrar. Essa aqui é a lógica de não ter furo. Né? Só que já há variações. Então, há estudos que dizem que a viola tinha um furo raiado em forma de estrela. E essa aqui, por exemplo, é uma viola de Cáceres, feita pelo artesão Lourenço. E ela tem 5 furos. Então lá em Cáceres, esse tipo de furo é comum. Eu acredito que isso tem a ver com a origem, né, dos furos raiados. Porque você vê que ela tem esse formato assim, meio que de estrela, né? Não sei. Olhando assim, parece uma cruz, né? Pois é. Eu acredito que tem alguma coisa a ver. Né? Mas assim, é o tipo de história que se perde, a gente não sabe. Mas se você for para Corumbá, lá em Mato Grosso, você vê viola com furo grande também. Então assim, geralmente as violas não têm furo. Você já chegou a tocar alguma viola que tinha o furo ou não? O furo grandão não. Não, ainda não. Eu acho que elas são mais comuns lá em Mato Grosso do Sul, né? Então nunca experimentei tocar. Você não tocou, mas, por exemplo, vendo os vídeos, pessoas de lá, você percebe que tem uma diferença de som? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, que há sim, porque o furo permite também uma ampliação do som também, né? Permite que o som escape melhor. Tanto que eu ainda não testei isso, né? Mas falam que invernizar a viola prejudica um pouco o som, porque como ela não tem furo, acaba que os próprios poros dela permitem que saia o som. Aí que você inverniza, tampa o som, né? Por exemplo, eu invernizei aqui, mas aí eu falei, não, isso aqui eu vou deixar assim. Muito, muito interessante a viola. Matheus, você já chegou a estar junto com um artesão fazendo uma viola? Teve essa experiência de estar assim, lado a lado com um artesão esculpindo a viola? Infelizmente ainda não tive de estar do lado enquanto fazia. Mas eu já vi várias vezes assim, pessoas explicando, mostrando, entendeu? Mas fazendo ainda não. Essa viola aqui é do artesão Lourenço, lá de Cáceres, né? Então conheci o cara, é super gente boa, sabe? Adora falar com uma câmera, muito simpático ele é. Inclusive, se vocês convidassem, ele viria aqui sem problema. Possível convidado. Já fica aí o convite. Como que é o nome? Lourenço de Cáceres. Fica o convite para você, hein, Lourenço. As portas estão abertas aqui para falar um pouquinho mais também sobre a viola. Sem dúvida. Matheus, em que momento que você começou a tocar a viola? Foi inspiração de alguém? Como é que foi isso? Cara, foi mais uma vez, tem a ver também com esse período que eu fiquei lá em Portugal. Tem tudo a ver, porque quando eu fui pra lá, eu dividi quarto com um amigo gaúcho, né? E você sabe como que é gaúcho, né? Adora falar do Rio Grande do Sul, né? Cara, eu ia pra festa com eles e tocavam um hino do Rio Grande do Sul. Tomava chimarrão. Eu achava aquilo bonito, né? Valorização da cultura. Né? Pois é, cara. Eles se sentem pertencentes. Eles se reconhecem. Aí eu falei, não, cara, eu preciso conhecer minha própria cultura, sabe? E, além disso, eu também participei de grupos musicais lá em Portugal e, cara, é muito bom você participar de alguma coisa, você se integrar à sua própria cultura. Aí eu falei, não, tá na hora de eu conhecer minha cultura, né? Aí eu aproveitei, já que eu já era conhecido como Xamã do Saber, e enveredei nesse caminho, né? Resolvi ir atrás de uma viola também para aprender, né? Minha tia me ajudou, que ela conhecia o artesão lá. Aí eu fui lá pessoalmente na casa do artesão e levei, aí tô aqui aprendendo, né? Cara, que honra, teve a oportunidade de pegar junto com o artesão. Sim. E é difícil, Matheus, foi difícil aprender? Cara, é difícil. Mas é difícil
Porque não tem nada na internet que ensina, cara. Se você pegar o celular aí e pesquisar, você não vai encontrar nada. Só vídeos do Elias. Agora você tem os meus vídeos explicando, né? Agora você tem os meus vídeos explicando. Só que você não tem algo que explique mesmo, né? Do zero ali. Cara, infelizmente você não tem. E dá pra entender, porque ela costuma ficar assim num contexto bastante tradicional, né? Muitas vezes são os próprios artesãos que ensinam, né? O pessoal mais velho guarda, né? Às vezes até não tá ligado à tecnologia, às mídias. E aí acaba ficando muito restrito, né? Então, esse que é a dificuldade de se aprender a viola, é não ter material que ensine. Então, você vai para grupos musicais mais tradicionais, você vai encontrar caras assim muito bons que vão ensinar você, né? Mas fora isso... Para aprender a viola tem que ser da moda antiga mesmo, tem que ser no contato, né, ali do lado. Aí é que tá, porque no siriri, no cururu, o que acontece? Eles têm principalmente dois acordes que eles chamam de primeira e segunda. Em alguns lugares tem um acorde chamado terceira também. E são só esses acordes que eles tocam. E isso não é ruim, na verdade. Porque faz parte de todo um contexto que é de uma beleza própria, entendeu? De maneira alguma isso é motivo para falar que só porque eles tocam 3 acordes não é bom. Nada disso. Então essa maneira de tocar, o siriri, o pururu, todos os códigos dessas danças, você só aprende com eles, cara. Não adianta. Mesmo que você estude, cara, é igual o cara que estuda e na hora não sabe fazer. Né? O siriri e o cururu é assim. Tem que viver. Tem que viver. Aí existe o outro lado, né? Porque a minha intenção era aprender a viola não só como instrumento regional. Minha ideia era estudar a viola como um instrumento do mundo, né? Então, a minha ideia era, cara, eu vou tocar qualquer coisa aqui. Eu tô estudando ainda pra fazer isso, né? Se eu toca um Iron Maiden aí, não sei. Né? Mas eu tô aprendendo, cara, E pra isso tem que começar do zero. Tem que começar, porque não tem nada que ensine. Então, por exemplo, vocês tocam violão? Toca? Toco. Você toca? Não. Cara, você pode tocar tudo no violão e sem saber nada. É ou não é? Porque você sabe o acorde, sol, vou tocar um sol, vou tocar um dó aqui. Mas por que isso aqui é um dó, isso aqui é um ré, né? Por quê? Você consegue tocar porque você vê lá, mas por que é assim? Né? E na viola você não tem essa facilidade de procurar acordes na internet. Então eu tenho que descobrir. Esse que é o ouvido, né? No ouvido e também com teoria, né? Você já toca algum outro ritmo na viola? Cara, eu tô assim estudando, né? Então eu consigo tocar algumas musiquinhas aí já. Sertanejo, alguma coisa assim? Ou cara, eu poderia até tocar, mas minha voz não é tudo isso. Né? Mas dá sim. De vez em quando, sim, em 4 paredes eu toco no Luan Santana. Acho que tem que fazer uma palhinha depois aí. Rapaz. Qual que é o seu estilo musical favorito? Cara, eu acho que dá pra pegar um pouco aí do lado da minha mãe, né? Eu gosto de uma bossa nova aí. Bossa nova? Consegue tocar uma bossa nova pra nós aí? Consigo, dá pra tocar qualquer coisa na viola, cara. Será que sai uma palhinha? Consigo. Vamos ver. Acho que dá pra ouvir, né?
Dá pra continuar aí, né? Espero que esteja à altura do podcast. É isso, não. Valorizando cada vez mais o podcast. Manda muito. E um do Siriri Cururu? Cara, ainda eu vou ter que aprender ainda. Essa vai passar? Porque por causa da pandemia, né? Eu ainda não tive essa oportunidade de ir, de conhecer, né? Eu pretendo depois frequentar, conhecer, vale a pena, cara. Vale a pena. Porque minha intenção é essa, cara, pegar a viola para tocar qualquer coisa. Então, tanto você pode ir no tradicional, né, no milenar, quanto no mais novo aí, cara. Dá pra tocar qualquer coisa. Tudo Luan Santana, né? Isso é muito importante, porque a gente vê cada vez menos, né, fala de viola, vê os jovens, né, tocando, falando sobre isso. E essa cultura tem que ser mantida, tanto no cuiabanês, da viola, do siriri, do cururu. Mas sabe por que isso acontece? Cara, é porque a viola ela participava de um jeito de ser, né? De um estilo de vida. Um estilo de vida todo muito específico, que acabou mudando, né? Uma geração acabou não copiando, não seguindo o jeito da outra, porque isso até é um pouco contestado, mas a partir ali do início ali do governo militar houve uma tentativa de desenvolvimento, né? Então, cara, vou levar a civilização lá para Mato Grosso, lá pro Nortão, pro norte do país, né? Vou expandir a fronteira agrícola. Chegou a televisão aqui, né? A universidade chegou aqui na década de 70. Então o que aconteceu? Antigamente as pessoas aprendiam tudo com os pais, né? E depois desse momento de desenvolvimento muito rápido, o paradigma mudou. As pessoas passaram a aprender na escola. Isso é ótimo, cara. Isso é ótimo. As pessoas têm que aprender, a escola tem que estar presente. Só que o que aconteceu? A viola era ensinada pelos pais. Então você vê comentários assim: na minha casa, quando o pai era tocador, todos os filhos eram tocador. E hoje eu tenho 10 filhos e nenhum toca. Entendeu? Então, é isso que aconteceu, essa mudança na maneira de aprender, que levou com que não só a viola, mas também outros aspectos da cultura deixassem de ser repassados. E isso é uma coisa que eu procuro, digamos assim, fazer no sentido de adaptar isso à maneira como hoje as pessoas aprendem. Cara, você vê, eu estou no YouTube, por exemplo. Por quê? Porque a gurizada está no YouTube também, né? Está assistindo, né? Então, por isso que eu procuro falar sobre isso também lá, né? Então, mudar a maneira de repassar esse conhecimento. Isso vale até para a questão do cuiabanês, né? Que, por exemplo, você falou, nessa época, como não tinha escola, assim, o pessoal não ia, né? Você falou, o cuiabanês era passado, né? E na escola o professor já veio corrigindo, né? Já veio corrigindo. Falava, o cuiabanês, não, tá errado. Então a galera vai... Pois é. O cuiabanês ficando... Acaba mudando a maneira de repassar o conhecimento, né? E era daquela maneira antiga que a viola era repassada. Mas o Matheus vai fazer de tudo para essa cultura prosseguir, né, Matheus? Procurem lá, Chamando do Saber no YouTube. Procurem. Fazer de tudo para o cuiabanês, para a viola ficar ainda por muito mais tempo, né? Que é algo muito bonito. Pois é. Como que você acha, Matheus, que essa cultura... de que forma você acha que essa cultura possa voltar a ser vivida pelos jovens? Cara, é complicado, sabe por quê? Porque voltar é complicado, né? Porque a tendência é sempre seguir em frente, né? Então eu acredito que, na verdade, a gente precisa vivenciar isso da maneira como as pessoas vivem hoje, né? Por exemplo, a gente tem vários caras aí nas redes sociais que falam, mas que não ficam ensinando, não ficam fazendo palestras assim, o cuiabanês é assim. Não, eles simplesmente são, sei lá, humoristas e são cuiabanos.
Entendeu? Então, isso já ajuda a fazer com que as pessoas voltem a se interessar pelo assunto, né? Não pode ser uma coisa assim imposta. O público tem que querer, tem que se interessar. Então, cara, você vê aí, não sei nem se posso falar, mas vou falar já. O Xamã que mora logo ali, o Xodito, todo esse pessoal, cara, sou fã deles. Eles estão simplesmente fazendo graça, fazendo coisa boa, sabe? E isso é humor. Eles não estão ali para ensinar nada, mas as pessoas absorvem aquilo. E passam a valorizar pelo simples fato de estar vivenciando, né? Essa é a nova maneira, né? Essa que é. Porque o pessoal vai fazendo humor, mas aí a galera que vem por agora, mesmo não sendo criado com o cuiabanês, vendo eles fazendo, que o nosso toque é assim, que era o cuiabanês, sim. E até volta a falar, mesmo na questão humorística, mas pelo menos está falando, né, o cuiabanês. Sendo por piadas ou não, o cuiabanês está sendo... Porque o humor tem essa capacidade, né, de baixar a guarda, né? Baixar a guarda. Então, por exemplo, eu fui ensinado que estava errado. Então, eu não falo como meu avô, por exemplo. Só que o humor, ele baixa essa guarda. Se você ri, você participa daquele negócio, e quando você vê, você começa na brincadeira e do nada faz parte do seu dia a dia. Você tá falando, né? Não fala sempre, mas uma ou outra coisa escapa e fala, né? Sim. Isso é muito bom, com certeza. E eles ajudam na valorização dela também, né? Sim. Como o Eduardo Butaca, que é ator, sim. Ele até conversou, dia, né? Isso, ele até conversou com a gente sobre isso. Tem pessoas famosas no Instagram que falam que é nordestino, que tem um sotaque nordestino. Aí tem o sotaque carioca. Aí tem o mineiro. Tudo acha bonito, né? E a gente não valoriza o nosso, né? Pois é, cara. E com esses personagens, né? Essas personalidades nossas aqui, né? Isso está melhorando a cada dia, né? Sim. Estamos voltando a ter acesso, né, a essa linguagem que a gente veio perdendo dos nossos avós, dos nossos bisavós, né? Geralmente o preconceito vem daqui mesmo. Sim, Aqui mesmo acha o sotaque carioca bonito, acha o mineiro bonito, cara. O gaúcho bonito e daqui não. E essa aí é uma questão assim intrigante também, porque costuma-se falar que foi o pessoal que chegou, cara, sotaque feio, né, tal. Mas existem os dois lados. Claro que com o intenso fluxo migratório que começou aí na década de 70, houve um embate aí, né? Duas culturas diferentes se chocando, pessoas que não se conhecem se vendo pela primeira vez. Eu mesmo, eu lembro de uma vez que eu estava na escola e a gente estava organizando umas doações lá, né? No fim da gincana, tinha sempre uma doação. Aí escapou, chamei colchão de colchão. Aí uma menina assim, eu falei, nossa, colchão, isso aqui, nada a ver. E aí, cara, eu fiquei o ano inteiro com ela repetindo aquilo pra mim. E esse tipo de coisa é chato, sabe? Então esse embate assim, entre culturas diferentes realmente existe. Só que, cara, por exemplo, vou dar um exemplo de um símbolo do que se chama de Cuiabania, que foi destruído e que os próprios cuiabanos se ressentem de ver aquilo caindo, que é a catedral. A catedral não era daquela forma, né? Ela era outra. E quando você pergunta para os mais antigos, cara, é uma coisa que marcou gerações e que leva as pessoas à lágrima até hoje, porque queriam modernizar. Mas quem fez isso foram os próprios cuiabanos, entendeu? Então existem os dois lados, né? Os dois lados. Vou dar um outro exemplo. O Cururu e o Siriri, que hoje é um exemplo, por exemplo, de como as novas gerações agora estão voltando a valorizar isso. Porque era proibido na cidade. Cururu era proibido pelo Código de Postura de Cuiabá, assim, não sei quando, 1800 e pouco aí. Era proibido. Cuiabá era a cidade com o maior número de pianos per capita. O povo não se vestia igual um ribeirinho. Vestia de terno. E vestido longo. Então você tem uma diferença entre o cuiabano, que ditava a regra, e o cuiabano, digamos, raiz, que hoje a gente se identifica como raiz. Então hoje a gente está voltando às nossas origens, eu acho também. Então, por um lado, existe esse esquecimento por fatores assim
maiores relacionados ao Brasil, essa migração, esse desenvolvimento, mas também existe esse fator que é regional, que o próprio cuiabano fez questão de tentar apagar isso para ser aceito. Então, esses dois lados. Uma coisa que você falou de escola também, algo que eu acho muito interessante, são agora não está tendo devido à pandemia, mas as festas juninas, né? Que sempre na Arraiá, né, tentam, bacana ver as criancinhas, né, que se fantasiam, colocam o siriri, o cururu, para tentar relembrar, né, para as crianças conhecerem cada vez mais, eu vejo apresentações, né, via, né, que tinha, minha irmã já dançou essas danças, né, muito bacana, assim, nunca conheceu e pela escola tá tentando mostrar a história, né. Que top, cara, não sabia, não. Na minha época era só na sola da bota, na palma da mão. E o siriri cururu é o principal exemplo, né, da nossa cultura sendo levada para o mundo inteiro, né, junto à Flor Ribeirinha. Flor Ribeirinha fazendo um milagre aí, né, fazendo coisa... O pessoal, eu acho que na Polônia, né, que eles ganharam. Estão rodando aí o mundo inteiro, levando nossa cultura. Top demais, né? E de pouquinho em pouquinho estão aparecendo, né? Voltando, estão se acostumando a essa cultura novamente, né? A valorização. Quando as pessoas veem que o público de fora está valorizando a gente, isso facilita, né? Sim. Cuiabá deixa de ser esquecido, né? Pra fora deixa de ser só São Paulo e Rio de Janeiro, mostra que Mato Grosso também é um estado muito rico, muito bom. E a cultura cuiabana não é só isso também, né? Nós temos também a nossa culinária, né? Aqui em casa, pelo menos, a minha comida cuiabana preferida é farofa de banana. Não pode faltar todo dia. Como que é o sotaque que você falou? Farofa de banana. Farofa de banana. Isso é universal, né? Tem que ter. Aqui não pode faltar. Fala pra você todo dia farofa de banana. Eu sei qual é a sua culinária cuiabana favorita. Cara, eu vou dizer também que é farofa de banana. Farofa de banana? É uma coisa assim. Cara, não tem nem como, né? Todo dia tem. Você vai comprar uma marmita, tem, né? Em casa faz, em restaurante gourmet já se encontra também, né? Tá invadindo aí, né? Gourmetizaram a farofa de banana, né? Farofa de banana. E você, Renato, qual é a sua culinária cuiabana favorita? Cara, eu gosto muito da Maria Isabel. E sabe o que eu negócio também, cara? Eu sou um cuiabano complicado também, que eu sou alérgico a peixe, né? Nossa, eu sou alérgico a peixe, então... Mas o paco frito... Essa parte toda aí eu não posso. Uma vez eu me lembro que eu fui comer sushi, né? Não, mas é peixe de rio, que eu tenho problema com peixe de rio, né? Peixe de mar dá pra aguentar. Aí eu tava comendo sushi, que é peixe de mar, né? Acho que é salmão, sei lá. Só que aí eu fui comer ali no restaurante japonês ali na Vila do Seu Piá. Eles inventaram um sushi de pirarucu. E eu comi o negócio, cara. Você não sabia? Não, eu sabia, só que pra mim não tinha. Não, tinha alguma coisa na comida japonesa que impedia, né? A alergia, né? Eu falei, não, vou comer. Aí eu comi, começou a fechar a garganta. Nossa. Aí eu falei, não, vamos embora. Não, cara, eu paguei. Eu não tinha nem metade do que eu tinha comido. Aí eu terminei e fui pra farmácia. Mas é isso, então, tipo assim, eu sou cuiabano estranho nesse quesito aí, porque não posso comer peixe, né? E o seu ruim é que ataca bem a garganta, não tem nem como você teimar, né? Pessoas que são alérgicas, mas teimam. Uma vez eu tava lá no Sesc Arsenal e aí ia comer com minha família lá, cheguei e eles já tinham comido. Aí eles tinham comprado um prato lá, aí esse prato vinha arroz e pirão. Eu falei, não, vou comer só o arroz, né? Mas deu alergia mesmo assim, cara. E tava separado ainda. Eu acho que era o vapor. Você vê como que é complicado isso. E aí você vai lá pra sua família em Castro, fechada a roda e só passa a vontade. Só passa a vontade mesmo. Só fica olhando. Sim. Cara, que complicado. Pra você, Matheus, como que você alcança todos esses conteúdos da nossa cultura? Onde que você tem acesso? Onde que é a sua fonte de pesquisa? Pra gente, público de casa que se interessa em saber mais sobre a nossa cultura, como que você busca isso? Cara, eu acho que primeiro, assim, o mais acessível é sempre a internet, né? O mais acessível é sempre isso. Você tem que começar ali e ir encontrando caminhos, né?
foi assim que eu comecei, né? Eu tava lá com meu amigo gaúcho lá, falei, cara, eu tava lá, vou pesquisar cultura cuiabana, viola de coxo e tal. E comecei a encontrar, eu vi todas essas possibilidades que existem. E aí começou aí. Só que aí eu comecei a procurar mais. Então, por exemplo, na viola de coxo eu aprendi muito com um cara chamado Abel Santos, que é um estudioso da viola, tá aí há muito tempo estudando viola, né? Professor. O outro cara que me ajuda também no caso da viola é o professor Sidney Duarte, que tá tocando guitarra aí desde que nasceu, né? E tá fazendo doutorado na viola também. Então ele tem me ajudado a estudar a teoria musical e colocar na viola. Em outros quesitos assim, estudo. Tem estudos aí da Cristina Campos, por exemplo, que é uma escritora também bastante conhecida e que pesquisa não só cultura cuiabana, mas também literatura, né? Engraçado que eu sou escritor também, né? E muito do que eu sei sobre a cultura cuiabana vem desses estudos do que eu faço da literatura regional, entendeu? Então, elas acabam se mesclando, né? Literatura, cultura regional, né? Então, eu acho que tem que ir por aí. A gente tem que ir encontrando os nossos gostos, né? E com o tempo você acaba encontrando os caminhos para isso. E você é um amante da literatura, né? Sim, sim. De onde que veio essa sua ideia de estudar tão específica assim a literatura? Tão profunda, né? Porque você, eu vejo nos seus vídeos, vai longe, né? Cara, é o gosto. Gosto. Eu acho que assim, gente que colocou gosto em mim. Eu acho que é isso, né? Porque um negócio que eu não aguento, cara, é a pessoa tratar a literatura como se fosse algo assim divino, especial. Porque o que acontece? A pessoa vê aquilo e fala, não é pra mim. Né? Porque é tão assim alto, tão sublime o negócio. Eu não tô nesse nível, né, que eu só penso. Mas não, cara, a literatura é como cinema, é como qualquer tipo, um vídeo no YouTube que você vê. Antes de tudo é entretenimento. Eu vejo assim, pelo menos. Eu acho que pensar dessa maneira ajuda a não espantar as pessoas para a literatura. E eu acredito que foi dessa maneira que eu acabei criando o gosto. Professores que mostraram a beleza disso, né? Meus pais, que sempre foram leitores ávidos também. É isso. Acho que foi dessa maneira que eu acabei entrando nesse meio. Você tem algum escritor preferido, algum escritor referência? Cara, tem várias referências, cara. Mas é difícil dizer o preferido, sabe? Porque, assim, cada época é um preferido, na verdade. Né? Cada época é um preferido. Então a gente pode falar, por exemplo, o Casimiro de Abreu, que é um romântico, um escritor romântico. Castro Alves, Machado de Assis, que sem dúvida é uma grande referência para mim. Eu adoro os textos dele, né, os livros dele. Drummond, que eu passei a conhecer recentemente, na verdade. Né? Eu não gostava muito, não. Até por causa dessa coisa da escola, né, que você é obrigado a ler, né, então eu não gostava. Pensar em portugueses, eu gosto de Fernando Pessoa, talvez esteja assim no top 10 das minhas referências, né? Camões, que já é uma leitura um pouco mais dificilzinha, já eu gosto bastante. Pensar em escritores assim da nossa região, você encontra aí caras que estão produzindo hoje, né? Um amigo meu, o Edson Flávio Santos, que inaugurou aí no mundo da literatura com o seu primeiro livro ano passado. Acho que foi ano passado, né? Inclusive participei do lançamento dele, recitando poema. Tem um cara aí, Eduardo Maon, que é um escritor também, um cara frenético, tá o tempo inteiro publicando, cara. O tempo inteiro esse cara tá publicando. Também é um cara que publica muito e que eu gosto, né? Na poesia, sei lá, não sou tão muito fã assim, mas na prosa o cara gosto dele. Tem outros caras aí, eu tenho a Marley Walker, que no romance aí se destacou bastante. Então, cara, é uma infinidade isso. Uma referência daqui também, Matheus Elias. Né?
Bem pesado. Já tava me esquecendo desse cara aí. Poxa, não tem como. Diz que vem pra ficar, né? Matheus, você, na questão de livros, né? Você é da nova geração de ler nos celulares, né? Você gosta, muitas pessoas gostam de ler o físico, né? Você qual tem a sua preferência aí, físico, digital? Cara, é o físico, cara. Eu acho que o cheiro do papel ali... Poder rabiscar, né? O cheiro do papel novo e o cheiro do papel velho também, cara. Porque eu tenho uma tara com o livro velho. Adoro andar em sebo, sabe, cara? Nossa. Mas a maioria dos meus livros, na verdade, eu nem comprei. Eu achei, alguém me deu. Então a maioria dos meus livros são aqueles velhos, assim. Quem tem problema, assim, sei lá, rinite, né, que fala, sei lá, pode entrar no meu quarto, não. Porque é só livro de página amarela. É dessa forma aí. Caraca. E agora você vai entrar para esse mundo, né, Matheus? Sim. Vai soltar um livro agora, sábado. Você que está assistindo aí no dia do lançamento, dia 5. Não, dia 7. Então, o vídeo vai ser dia 5. Ah, bom. O lançamento do livro é dia 7, sábado agora. Isso. Vai ser no Sesc Arsenal, né? Fica A aberto. partir das 19 horas, né, Matheus? 18. A partir das 18 horas. Fica aberto o convite, né? Fica aí o convite. Tô esperando você lá. Uma honra ter você lá. Aí fala um pouquinho sobre esse livro seu, Matheus. Cara, o nome do livro é Cada Memória Vivida. Aí esses dias um jornalista falou que é um livro de memórias. Pode ser um livro de memórias, mas eu acredito que não, porque na verdade são vários poemas que eu escrevi assim no calor do momento. Eles acabam sendo consequências de memórias, de momentos que eu vivi, mas na verdade no fim das contas, são sempre reflexões, né? Não é uma descrição de algo que aconteceu. São reflexões motivadas pelo cotidiano. Por isso que eu dou o nome de Cada Memória Vivida, porque uma coisa que eu procuro valorizar é a importância da memória, né? Porque nós temos a história, só que a história acaba ficando no livro. O que importa e o que faz a diferença é o que nós lembramos disso, que é a nossa memória, que fica com a gente. E é isso que talvez seja a mensagem do livro, né? E você escreveu em vários lugares, né? Sim. Vários lugares diferentes. Cada lugar teve uma inspiração. Fala um pouquinho, não sei como, assim, você escreveu aqui, até pra fora, né? Sim. Cara, foi assim... Eu tinha, na verdade, a ideia de escrever um poema em cada cidade que eu passasse, né? Pelo menos. Não dava certo, às vezes, porque era muito corrido, né? Mas é muito corrido, né? A vida é uma loucura, né? Só que sempre que posso eu escrevo alguma coisa. Mas depende muito da inspiração. Então, por exemplo, tem muitos poemas escritos em Cuiabá, tem poemas escritos em Chapada, tem um até que eu fiz questão de colocar o bairro, falar na Cidade Alta. Foi inclusive, eu não coloquei isso aí, inclusive quem estiver vendo vai saber algo que não está no livro, né? Mas foi o poema mais rápido que eu escrevi, foi lá na Cidade Alta, né? Foi uma inspiração assim, eu escrevi de uma vez só. Aí quando eu estava viajando também, escrevi no Porto, lá em Portugal, em Lisboa, na cidade onde eu morei, lá, Bragança, no aeroporto em Amsterdã, e quem vê lá, Amsterdã, acho que eu morei lá, né? Devo falar lá a língua dele, mas não. Só foi no aeroporto, só. Não vou ensinar lá, mas tá lá, Amsterdã. É assim, momentos, né? Você tá passando, vê a inspiração, você já nota pra não esquecer. Sim. E que idade que você tinha quando você começou a escrever? Cara, eu escrevo desde muito pequeno, na verdade, né? Mas o livro, no livro, acho que o mais antigo era de quando eu tinha 13 anos. 13 anos? Sim. Juntou bastante memória aí, né? Juntou bastante memória. Só que eu escrevo bastante tempo já, né? Porque eu lembro que lá na minha escola, quando eu era pequenininho, tinha um negócio de os alunos escreverem historinhas, né? E no fim do ano eu juntava tudo e eles publicavam, né? Aí os alunos tinham uma sessão de autógrafos, né? Era bem legal. Me sentia, né?
Você só escreve esse estilo poemas ou você já começou ou tem em mente ou já escreveu até algum livro diferente, crônicas ou algumas histórias? Sim. Bom, lá no meu blog eu escrevo principalmente crônicas, né? Sobre coisas do dia a dia. Na verdade, crônica é isso, né? Então eu já tenho muitas crônicas escritas. Eu penso, inclusive, em transformar num livro. Quando eu mandei o original para a editora, eu fiquei na dúvida. Eu mando as crônicas ou mando os poemas? Aí eu falei, não, vou colocar os poemas, né? Mas as crônicas todas juntas dariam um livro grosso até. Acho que mais de 200 páginas aí. Não é uma bíblia gigantesca, mas já dava um texto bom, né? Então, quem sabe você tem em mente um dia possível lançar esses. Sim, eu penso. E também eu comecei a escrever um romance uma vez, mas não um romance que eu digo um texto assim em prosa, né? Não necessariamente história de amor. Comecei a escrever, mas acabou não indo pra frente, sabe? Por faculdade, é complicado, né? Conciliar tudo. Mas sim, esse aí é só o primeiro, só. Que bom, cara. Qual é a sua expectativa para esse livro, Matheus? Cara, aí eu fico na dúvida se eu mantenho uma expectativa alta ou se eu maneiro um pouco, né? Porque a gente sempre espera que seja um sucesso, mas a gente não sabe a repercussão que pode ter, né? Você pensa aí, por exemplo, o escritor aí do Torto Arado, que do dia pra noite virou celebridade, né? O cara até esperava, meu livro é muito bom, vai fazer sucesso, mas ele não esperava assim que ele ia ser o novo Machado de Assis, entendeu? Que ele ia ser o conhecidíssimo e pronto, né? Então a gente nunca sabe, mas eu espero muito que faça bastante sucesso, porque eu acredito no poder da poesia e eu espero assim que todo mundo vá lá, adquira um exemplar para poder dar a sua opinião, né? Dar um feedback e poder até produzir melhores coisas. E é complicado, porque uma coisa interessante do artista é que pode até existir uma moda, mas o artista ele tem essa vontade de não estar na moda, né? De ser o diferente, né? De ser o novo. Então, é interessante receber esse feedback, mas eu procuro sempre ser sincero a mim mesmo. Acho que o Matheus deveria recitar aí, né? Declamar pra gente. Pode ser, cara, pode ser. Mas vocês preferem aqui um mais reflexivo? Vocês preferem assim, um negócio assim que uma reflexão assim profunda, um cuiabanês ou de amor? Qual é o seu preferido? Bota isso pra gente. Qual que você mais gosta? Cara, complicado, né? Porque é meu filho, né? Cada um põe um. Então, falar que eu gosto mais de um é complicado. Tem uns assim porque às vezes você pensa numa pessoa, você escreve, aí depois não deu certo, aí só não gosto mais daquele poema. Só que, de maneira geral, eu gosto bastante de todos, né? Cara, eu acho que eu posso ler o poema que começa o livro. Vamos lá. O spoiler aí. O spoiler aí, né? Você sabe de primeira mão. Né? Os espectadores do podcast, né? Os espectadores do podcast estão sabendo de primeira mão aí o primeiro poema. E o nome dele é Apologética, porque como um texto que eu escrevo fazendo uma defesa de alguma coisa, né? Por exemplo, que uma apologia, por exemplo, é uma desculpa. Então eu estou me defendendo. Apologia é uma forma de se defender. Apologética, então, seria isso, né? Os seus poemas estão em ordem cronológica? Estavam, só que aí eu tirei da ordem. Para o cara não falar assim, não, esse aqui tinha 13 anos. Né? Então eu tirei para deixar uma pulga atrás da orelha ali, o pessoal não... Para a pessoa que lê, aproveitar mais
o poema do que ficar tentando encontrar, assim, motivo para eu ter feito isso ou aquilo. Quero que a pessoa aprecie o que está escrito, né? E aí, nesse poema, eu faço uma reflexão, assim, no sentido de tentar dar uma resposta para uma coisa que eu pensei uma vez. Cara, parece que a poesia é sempre triste, né? Uma vez eu li um livro que era uma compilação de poemas de amor. Só que a maioria é igual música sertaneja, cara. Parece que é sempre o corno, sabe? O cara que levou o pé na bunda e tal. É sempre, parece que é tudo triste, né? Só que, cara, eu percebi assim que quando o cara tem um momento feliz, ele vai viver o momento feliz. O que o cara faz quando o dia é triste? Só sobra escrever, né? E aí foi mais ou menos nessa ideia que eu escrevi isso, né? Então a pessoa quando lê, ela muitas vezes vê que é uma coisa triste, né? São palavras, digamos assim, inanes, né? Sem força, como uma pessoa que morre de inanição. Então ele começa assim. Depois, se vocês tiverem dúvidas, vocês me falam. Que ele começa assim: não creiais nessa palavra inane. Desculpas peço-vos eu antecipadas, ó sedentas mentes cuja alma bane ou quer banir solidões ocultadas. Não é questão de verdade ou mentiras. O poeta não requer apoteoses, não precisa esperar goios ou iras. A poesia só dá força às vozes. A tal pode parecer-vos apelos, tristuras, desgostos e morredouros, mas para que os haja basta-vos tê-los, recobrindo a vida de maus agouros. Vindes aos versos com muita esperança, mas neles alimentais-vos de tédio, porque os vates, têm essa feia usança de servir a nós e a dor, como média. Vai aqui o conselho que ainda é pouco. Eles não têm na dor tamanho zelo. Num dia indolor e bom, quem o louco de preferir escrevê-lo a vivê-lo? Que isso, Matheus Elias. Muito bom, né, Matheus? Profundo. Sim. Esse é o poema reflexivo aí. Ficaram até sem palavras, né? Você fica, porque você fica prestando atenção, Fica pensando, fica bem reflexivo mesmo. E um bem cuiabanês você tem aí, Matheus? Bem cuiabanês. Olha uma palhinha, né? Eu vou dizer que é um cuiabanês reflexivo também, né? Aqui eu acho que eu vou incorporar o espírito do meu avô, meu amado avô, né? Minha avó também, nossa, que fazia o aluá pra mim, o piché também, toda essa comida boa aí. Chama Um Pedido sobre as Águas. E você tá vendo aquele passarinho? Aquele grande, naquela árvore bela? Claro que vê, quando tá no caminho, não precisa de óculos nem vela. Meu filho, segura na canoa. Quando olha pra cima, o rio tá aí. Se ele zangar, a queda é boa. E eu mesmo um monte de verde a cair. Atenção que tudo esse é encantado. A água nela eu nasci e criei. Tudo que você vê aqui nesse lado, tem ali debaixo d'água que eu sei. Lembra, esse é o Eurídio de nós. Vão te ensinar ora pois, já I love you, mas quero ver no Cantado Chavoche. Esse rio é aquele tuiuiu. Eu também, assim, mesmo no sotaque reflexivo. Sim. E esse você escreveu em homenagem ao seu avô e sua avó? Pode-se dizer que sim, porque, como eu falei, eu sou cuiabano, mas essa minha cultura vem de Cáceres, né? Minha família é cacerense. Então, é como você falou, né? Na verdade, a gente fala assim, cuiabanês, né? Cultura cuiabana, mas é na verdade um termo que a gente usa para se referir à cultura de todo esse povo, né? É verdade.
Isso foi feito nas margens da praia de Pois Cáceres. É. Meu pai ali, cara, viveu ali na beira do rio, cara. Ali já foi motivo de inspiração de algum poema ali, Matheus? Na beira ali, quando você estava ali Cara, em cima observando o rio. Já. Foi pra alguém que não deu certo? Pode não ser. Fica no ar, né? Fica no ar, hein? Aí, você aí de Cáceres, será que nós temos alguns telespectadores lá de Cáceres? Com certeza, minha família em peso aí tá vendo. Então deixa na descrição aí, alô Cáceres, diretamente de Cáceres, pra gente poder saber que, né? Quem tá é meu chegando familiar tem que escrever também, pô. Lógico, tem que dar o sinal do Matheus Elias. Sim. Pô, muito bom, Matheus. Minha família ali, inclusive, mora ali em frente àquele o colégio tá ali no Ferreira Mendes, que não sei se estavam querendo transformar em colégio militar, mas quem é de Cáceres vai saber onde é. Feira mesmo lá. Eu não conheço Cáceres, não, nunca cheguei aí lá, mas diz que é uma terra muito bonita. É bonita, cara, é bonita, eu gosto de lá bastante. É bem cuiabano, né? As ruas, Sim, bastante parecido, cara, bastante parecido. É uma cidade antiga, né? Não é uma cidade planejada. Mas muito bonito esses poemas seus, Matheus. Sem dúvida vai ser um sucesso. Sim. Já fica aí novamente o convite, né? Pro dia 7. Manda o convite pro pessoal aí, Matheus. Olá, meus amigos, minhas amigas. Quero convidar você para o lançamento do meu livro, que vai ser lá no Sesc Arsenal, no dia 7 de agosto. Daqui a pouco, né? 2 dias. E, cara, é uma enorme honra ter você lá. É um momento muito especial na minha vida e eu espero também que o livro se torne algo especial na vida de vocês, porque a poesia tem esse poder de transformar a vida das pessoas e eu acredito nesse poder. Ô, Matheus, eu vi também que você participou de um projeto, Cribias 300+, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele, como que tratou esse projeto, como que começou, e o significado desse nome. Cara, quem me convidou para o Cribias foi a Daniela Freire, né? E a Larissa Freire, que estão aí, né, valorizando essa nossa cultura, né? Larissa Freire, inclusive, está ali ativa na Casa Silva Freire, que é a instituição que promove e valoriza o estudo da obra do poeta Silva Freire, que é um poeta assim, importantíssimo aqui na história da literatura em Mato Grosso. E a proposta do Cribias 300+, foi levar as crianças a conhecerem a própria cidade, né? Então nós caminhamos com as crianças pela cidade, pelo centro histórico ali, e fomos conhecendo lugares da cidade, curiosidades, arquitetura, lugares específicos. A gente conversou sobre catedral, sobre lugares históricos, o IFAM, que é lá, o MISC, né? Museu da Imagem e do Som. Conversamos sobre a cidade, entendeu? Sobre a história da cidade. Históricos. Isso. Inclusive eu fui um personagem, porque nessa proposta também tinha a participação de personagens de Cuiabá. Então um dos integrantes representou o Silva Freire, o próprio Silva Freire, que seria o Bugrinho, né? A casa do Silva Freire era ali na Praça da Mandioca, inclusive, né? Não sei se vocês sabem ali onde é um espaço aberto ali agora, bem ali perto da Praça da Mandioca ali. Era a casa dele ali. Não é mais, né? Mas aí um cara ensinou o Silva Freire e eu ensinei o cara, agora esqueci. Bom, mas eu ensinei lá alguém, esqueci agora quem que era. E falando sobre a história da cidade, né? Que bacana, levando a cultura para as crianças, né? Sim, isso mesmo. Que bom. E você também faz alguns projetos, né? Você que ele é escritor, blogueiro, músico e ainda é faixa preta de karatê, meu. Faço de tudo um pouquinho mal, né? Que isso? Não, zoeira. E uma utilidade, rapaz. É isso.
E você também faz esses projetos dentro do Karatê, né, Matheus? Fala um pouquinho sobre isso. Então, eu faço Karatê por influência do meu pai, né? Meu pai é muito tempo karateca. E eu comecei com 3 anos de idade, então, pra falar a verdade, eu acho que a primeira vez que eu me lembro como gente, eu tava de faixa na cintura, né? Então, eu tô desde pequenininho treinando e hoje sou faixa preta, né? Então, faz parte da minha vida, né? Muito do meu caráter se deve ao karatê. E quando precisam de alguém, eu tô lá à disposição, né? Porque na verdade é uma família pra mim, cara. Aquele pessoal faz tanta coisa boa pelas crianças, sabe? Projetos sociais, inclusive com o apoio do Criança Esperança, aquele judoca lá, o ganhador de 1001 medalhas veio aqui em Cuiabá, representando o projeto do Criança Esperança, né? Então eles fazem muita coisa boa. E aí, eu me lembro de uma vez que eles queriam alguém para estimular a leitura entre as crianças. E aí eu fui lá de kimono, faixa preta na cintura, ler para as crianças. E foi uma sensação muito boa, cara. Eu fico impressionado com a capacidade das crianças de entrarem na história. É muito legal isso, porque eu cheguei lá e falei, cara, as crianças vão me odiar, né? Aí eu cheguei, comecei a ler e a receptividade é muito boa, eu gosto muito disso. Se interessaram, né? Sim, sim. Isso que é importante. E falar um pouquinho sobre esse karatê. Rapaz, faixa preta é bruto, né, velho? Pra qualquer um, não. Faixa preta é bruto. E você dá aula também, Matheus? Não dou aula, não. Sou aluno, né? Sou aluno. Mas assim, acaba que, porque o preto significa o conhecimento, né? O cara é a pessoa que tem conhecimento, que pode ajudar também, né? Então, quando é preciso, eu ajudo, mas eu não sou professor, né? Você já participou de campeonatos, alguma coisa? Já fiquei em 3º lugar no Pan-Americano, já na Argentina, uma vez. Que isso, Rapaz. E já usou esse karatê aí na rua? Já precisou usar alguma vez, cara? O karatê Isso é conta, né? Mas eu digo, se em algum momento já teve que... Não. Quando eu era pequenininho já me meti em briga aí, mas... Com um puxão de orelha do mestre. Mas o ideal é a gente não se meter nessas besteiras aí, cara. Graças a Deus, uma coisa, inclusive, que o karatê ensina é você fugir de problema, né? Porque o karatê tem um lema, né? Lema do karatê. Uma coisa é conter espírito de agressão. São várias frases e uma delas é conter espírito de agressão. Então o karatê prepara você, né? Assim como outras artes marciais, mas também prepara você no sentido da sua personalidade também. Ensina você a ser uma pessoa mais calma, uma pessoa mais resiliente. Então, defesa pessoal não é só porrada, é também se saber lidar com o problema. Com certeza. Agora vamos começar um quadro que a gente tem aqui no programa, Matheus. Tá inaugurando? Não, todo vídeo a gente tem. Que o pessoal manda as perguntas lá no Instagram para você. Você aí que quer mandar a sua pergunta para os nossos convidados, saber quem que são os futuros convidados, entra no nosso Instagram, @PRachado_podcast, que sempre deixamos umas caixinhas de pergunta lá para você mandar a sua pergunta, seu questionamento, seja o que for. A gente colocou uma caixinha, Matheus, bem específica em relação à viola de coxo. Eu queria que você respondesse algumas coisas dessa. A Ingrid perguntou o seguinte: demora muito para ser produzida a viola de coxo? Cara, isso depende muito do artesão, na verdade, né? Porque como eu até comentei aqui nos bastidores, tem artesão que vive disso. Outros artesãos fazem isso no tempo livre. Então, eu já vi relatos de que demora assim uns 3 dias, né? Mas isso varia muito. Quando o cara vive disso, ele produz mais rápido. Quando não, demora um pouco mais, né? A gente até comentou um pouquinho em relação
a origem, né, que perguntaram aqui, acho que a gente falou por fora das câmeras, né? Mas, não, falou durante o vídeo, né? Da origem, né? O Iago quer saber o seguinte, dá pra tocar rock na viola de coxo? E se existe uma viola de coxo elétrica? A gente até conversou no WhatsApp, né? Sim, Falei, rapaz, tá faltando a viola de coxo elétrica. Pois é, cara, porque por não ter furo, por o furo ser pequeno, acaba que o som não chega tão longe, né? Então, eletrificar a viola seria interessante, né? Uma evolução interessante. Mas, cara, existe viola de coxo elétrica, né? Que o criador chama de guitarra de coxo. Na minha opinião, eu vou até começar uma polêmica aqui. Na minha opinião, deveria ser guitarra de coxo elétrica. Porque, na verdade, violão e guitarra são sinônimos, né? Violão e guitarra são sinônimos. Só que o que acontece? A guitarra elétrica, no Brasil, nós chamamos de guitarra. E a guitarra acústica, nós chamamos de violão. Então, quando o brasileiro chama a guitarra elétrica só de guitarra e a guitarra acústica só de violão, acabou que guitarra se tornou sinônimo de guitarra elétrica, ou seja, de instrumento eletrificado. Então, seria errado dizer que a viola é uma guitarra, porque o violão é uma guitarra, a viola é uma viola, né? Então, a viola eletrificada seria uma viola de coxo elétrica, na minha opinião. Só que não é um problema também, né? Aqui no Brasil nós aprendemos que guitarra é um instrumento eletrificado. Então não é um problema, é uma questão linguística, digamos assim. Mas já existe. O cara tá aí, inclusive fez uma viola, uma guitarra de coxo com 2 braços, inclusive. Fez algumas modificações, eu acredito, não tenho certeza que foi alterada a afinação, mas não tenho certeza. Mas existe, cara. E, cara, só na viola de coxo, sem essas alterações, dá pra tocar rock sim, cara. Dá pra tocar rock sim. Eu até comentei antes que dá pra tocar uma Santana aí. Só não toco porque não tenho esse talento todo na voz, né? Querendo ser humilde. Você toca outros instrumentos também, Matheus? Toco flauta transversal. Aquela flauta que assim. E toco violão. É isso. Violão. Então foi uma transição até mais tranquila, né? Sim. Instrumento de corda para instrumento de corda. A desenvoltura nos dedos ajudou bastante. É bem mais fácil. A gente estava familiarizado aí com muito mais fácil. Eu toco violão faz um tempo, e aí de uns 2 anos pra cá eu decidi tocar o ukulele. O ukulele. Aí é muito mais tranquilo, né? Você não tem que reaprender, né? Sim. Porque aprender é foda. E é mais fácil, porque tem menos corda que o violão, né? É mais fácil que o violão. Depende. Eu acredito que essa transição facilita. É que a pessoa começar a tocar de primeiro ukulele, eu acho que é mais difícil do que começar de primeiro a tocar violão. Eu acho que sim. Por causa de disponibilidade de material na internet, talvez? Ensinando? Não, o ukulele você tem um alcance muito bom na internet, cara. Foi bem tranquilo. O ukulele eu aprendi na internet. Já o violão eu aprendi com o professor, né? Eu aprendi faz bons anos atrás. Mas pela questão do braço ser muito pequeno também é muito difícil. Sabe? Porque é dessa grossura, assim, o braço. Então, quem tem mão grande ou braçar todo esse dedilhado, é difícil, cara. É uma questão também da viola, né? Então. Porque o braço, ele costuma ser grosso. Aí agora estão tentando fazer violas com braço mais fino, justamente por causa disso que você falou. Para facilitar o dedilhado. Esse que é meio complicado. O Matheus perguntou aqui se você tem alguma referência na música. Na música? Algum cantor, referência na música. Cara, na música, sim, uma referência. Eu acredito que eu gosto, assim, de ouvir bossa nova bastante. Eu gosto de bossa nova. A dele é bossa nova. Eu acho que quem me arrastou para bossa nova foi Vinícius de Moraes, né? Porque Vinícius de Moraes, inclusive, que é um dos autores dessa música que eu toquei, junto com o Tom Jobim, era escritor, né?
Ele tinha uma técnica na escrita, assim, inigualável, inclusive. Fora de época, inclusive, porque ele escrevia só soneto, né? Métrica rígida no poema. E a moda hoje é fazer poema todo livre, né? Sem métrica, sem rima, às vezes. Só que ele acabou sendo mais conhecido pela música, né? Então acho que por causa dele até sou puxado assim pro Bolsonaro. E ele também perguntou o seguinte: pra você, qual o melhor e o pior estilo musical? Cara, o melhor e o pior. Polêmica, hein? Polêmica, né? Mas eu, sinceramente, eu acho que não tem melhor e pior. Vou ser diplomático aqui. Eu acho que não tem melhor e pior. O que você mais escuta e o que você menos escuta, então, por assim dizer. Ele tá correndo da trilha. Não vai correr, não. Varia muito, cara. Varia muito. O que eu ouço varia muito. Esses dias eu tava ouvindo muito Dark Country. Sim, só porque o YouTube me recomendou, né? Eu ouço rock, bossa nova, samba, eu ouço também muito. Porque meu avô carioca ouvia muito samba. Cara, nos últimos dias dele eu perguntei: cara, vô, você gosta de quê? Samba. Você não gosta de outra coisa? Samba, eu só gosto de samba. Então acho que essa influência também, gosto muito de samba. Eu comecei a gostar de sertanejo também, cara. Eu não gostava muito não, mas comecei a gostar. E aquela coisa, dizem que depois que você entra na faculdade você começa a gostar de sertanejo e funk, né? Mais ou menos isso aí. Eu passei a apreciar um pouco o funk, né? Só que às vezes eu acho que a letra às vezes passa do aceitável, né? Então ele já não falou qual que ele não gosta, né? Já tá rolando. Cara, às vezes é bom, né? É bom, bem é bom. eclético, né? É eclético, isso. Como diz Pablo Vittar, né? Bem epilético. Que ela foi foda, falando assim. Pablo Vittar é bom também. Você escuta também, né? Eu escuto. Aquele rajadão, então, os evangélicos vão à loucura. Já ouviu essa aí? Qual? Rajadão. Rajadão? De quem? A música dele, do Pablo Vittar. Você Já ouviram vocês? Esse cara aí deve Com conhecer. certeza a produtora e o diretor já escutaram. O metalheiro ali conhece, que eu sei. Faz isso. Cara, muito bom, cara. Sério. Eu sou fã do cara, canta muito bem. Tá bom, então, né? Matheus Elias. Bom, ele perguntou aqui como que você aprendeu a tocar tais instrumentos. A gente já falou um pouquinho da viola de coxo, a gente podia falar um pouquinho sobre a flauta, né? Que é diferente, né? A flauta transversal é diferente mesmo. Cara, foi com o professor, né? Porque na verdade meu primo assim, adora música também, né? Ele gosta muito, né? Então ele toca também vários instrumentos. Ele tocava flauta, né? Aí na época ele não estava tocando, aí eu falei, presta flauta aí, né? E aí eu comecei a estudar, inclusive com o professor que dava aula para ele, né? Foi assim que eu comecei a tocar flauta transversal. O violão eu estudava quando era mais jovem, só que não engrenou, não seguiu. Só mais recentemente que eu resolvi aprender, né? Antes de ir para Portugal, eu falei, cara, eu acho que eu vou aprender um negócio aí para ter o que fazer lá, né? Na solidão. Da solidão. E você tem algum outro instrumento que você gostaria de aprender, Matheus? Cara, eu queria aprender viola caipira. Viola caipira. Massa, né? Viola caipira massa, né? 12 cordas. 10, eu acho, né? 5, acho que são 5 pares, né? 5 pares. Bom, a não ser que tenha outra versão. É 10. Não sei, cara. Tem até música que fala uns 10 pares de aço, corda de aço. Já sei, eu não... Cara, eu sou bem, por assim dizer, modinha nos instrumentos que eu toco, tá? Bem nichado. De sopro eu gosto bastante da gaita. Gaita é top também, né? Gaita... Acabou de você pagar de bonitão lá, né? Pega assim, tá uma solidão lá. Tira uma gaita. Diferenciado, rapaz. Ninguém espera esse do nada, no meio do rolê lá. E a gaita não é pra qualquer um tocar, não. Sério? Tem que saber como ele diz aí. Você já pegou a viola de coxo numa roda assim e começou a tocar, Matheus? Cara, já
uma vez só, né? Uma reunião de trabalho lá, um estágio lá, era uma confraternização, levei minha viola lá. Foi legal porque, na verdade, pouca gente conhece, né, o potencial dela, né? Uma coisa que me perguntaram é se dá pra tocar. Como assim se dá pra tocar? Ela foi feita pra isso, né? Não, mas sabe o que acontece? Porque a viola de coxo uma madeira tradicional, ela tem uma tensão baixa nas cordas, né? Então ela é mais grave, as notas são mais graves. A afinação mais tradicional costuma ser uma quinta abaixo, então é mais grave e as cordas são menos tracionadas. Então o que acontece? Quando o cara vai fazer o acorde, ele bate e faz frap, 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 né? Porque a corda bate aqui no corpo dela. Então vira uma mistura de melodia, harmonia com percussão. Então a viola, além de ser um instrumento que tem melodia, né? Notas e acordes, ela acaba sendo um instrumento que marca o ritmo também. Então, frap, frap. E aí no contexto tradicional também nós temos o ganzá, que é um instrumento percussivo também, que é muito alto e acaba abafando um pouco. Então na roda, quem não conhece não consegue identificar a viola. É aquela coisa, né, que eu li uma vez, que quem não vive a cultura não consegue, não percebe o valor dela, né? Mas é isso aí que eu faço, né, mostrar para as pessoas o que ela é capaz de fazer. Não, é verdade, dá até pra fazer uma roda, a mulherada vai ficar doida, né? O cara tocando na viola de coxa, né? Fica impressionado. Cara, eu tenho namorada, né? Então. Aí você colocou o homem Você colocou o homem numa saia justa aí. Minha namorada fica feliz. Deixa uma, que tem já de bom tamanho. Uma só é muito bom, inclusive. Beijo. Fazendo amigo. Aquela média com ela, né? Sim. É verdade. Pra gente finalizar, Matheus, eu queria que você falasse pro público de casa a sua visão da importância da valorização da cultura cuiabana, da nossa cultura. Eu acredito que valorizar a nossa cultura é uma forma de encontrar um pertencimento, né? Um lugar no mundo. E não só isso também, uma forma até de respeitar as nossas origens, né? Porque, cara, eu percebi isso quando eu fui embora e eu via que cada pessoa tinha o seu lugar e eu acabava não tendo. E não era só eu, eram todas aquelas pessoas que eram cuiabanos também, porque também foram muitos cuiabanos para onde eu fui estudar. E eles também ficaram órfãos dessa referência. Então, não quer dizer que você não pode ser K-popper. Você pode ser fã, ser ARMY, pode ser fã do BTS lá. Fã do Pablo Vittar. Fã do Pablo Vittar. Respeita, cara. Você pode ser fã do Pablo Vittar, pode ser metaleiro, ou então pode ser pagodeiro. Mas também pode conhecer, né? Não quer dizer que você precisa incorporar 100%. Até porque a miscigenação existe. Nós recebemos muitas pessoas de fora e a beleza está aí, nessa convivência. Porque duas culturas se tornam mais bonitas quando convivem. Uma cultura, quando ela está isolada, ela não tem a referência do seu próprio valor. Porque ela se considera única. Quando você convive com a diferença, você vê o quão especial você mesmo é. Então eu acredito que nós precisamos valorizar, mas para ser bem sincero, eu não gosto desse termo, valorizar. Porque eu posso valorizar e não fazer nada. Eu posso valorizar bater palma e no dia a dia tacar o digamos assim. Eu acho que nós precisamos vivenciar essa cultura, né? Eu acho que nós precisamos reconhecer a presença dessa cultura na nossa vida e valorizar isso, né? Reconhecer, cara, muitas vezes a gente tem costumes que são nossos e não percebemos. Então, nós precisamos reconhecer isso e vivenciar, colocar isso na nossa vida, não só valorizar. Eu acho que isso é muito importante. Bacana. Fica aí então a mensagem do Chamado Saber.
Isso. Matheus Elias. Vamos finalizar por aqui. Vamos aguardar você aí do Pé Rachado dia 7, lá no Sesc Arsenal. Isso mesmo. Às 18 horas, lançamento do livro. Inclusive vocês dois, né? Vamos estar lá, né? Com certeza. Com certeza. O arroba do Matheus vai estar aqui embaixo, na descrição. Vamos postar no nosso Instagram também, quando for o dia do lançamento, né, a arte lá, né, falando sobre o lançamento do Cada Memória Vivida. Né, o nosso também vai estar aqui na descrição. Então conto com o seu apoio aí, conto com o seu like, seu compartilhamento. Continue sendo o termômetro do Pé Rachado, né? Continue nos ajudando. Sem dúvida. E espero você lá no lançamento do meu livro 7 de agosto. Isso aí mesmo. Tamo junto.